Bom, é com alegria que a gente vai, conversar hoje a respeito desse tema, transição planetária. Eu acho que é um tema bastante oportuno, principalmente porque todos nós estamos passando aí por esses momentos de turbulência e é claro, as mudanças que toda turbulência vem trazer. Então, eu acredito que ficam muitas dúvidas, ficam muitas perguntas, e é sempre muito oportuno a gente buscar, dentro da doutrina espírita, aquilo que pode nos esclarecer, pode nos consolar, pode nos trazer, o benefício de entender tudo isso e tirar o proveito de tudo isso. Olha, sinceramente, é a primeira, desde que tudo isso começou, é a primeira vez que a gente está falando com vocês assim virtualmente. Eu estou sentindo uma falta danada de olhar para a carinha de vocês, porque o feedback dos rostos, de vocês, de cada um olhando aqui e a gente podendo olhar quando vai falando, é muito importante para quem está falando. Mas é isso aí, novos desafios, a gente vai seguindo em frente. Então tá. Para a gente falar sobre transição planetária, gente, primeiro, a gente gostaria de lembrar a questão número 1 de O Livro dos Espíritos, que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E por que a gente está falando a respeito de Deus? Porque é muito importante para a gente entender este momento de transição planetária, o conceito de Deus que nós aprendemos dentro do Espiritismo. Isso vai trazer para a gente muita confiança, fé inabalável, conforme o codificador Allan Kardec nos diz, em tudo isso que está acontecendo. Bom, o Deus que o Espiritismo nos ensina não é um Deus qualquer, O Deus que nós entendemos dentro do Espiritismo precisa ter, no mínimo, alguns atributos sem os quais não seria um Deus, não teria lógica. Então, nós entendemos que Deus ele é eterno, ele existe de todo sempre, não foi criado, é o Criador. Porque se ele tivesse sido criado, este que o criou seria Deus. Então, ele é eterno, ele é imaterial. A gente sempre brinca, Deus é imaterial, porque é muito fácil entender. A matéria ela sofre transformações. Quem quiser prova disso, basta pegar foto de 15 anos atrás, você vai ver tanto que houve transformações na matéria. Então, como Deus é imaterial, ele não está sujeito a essas transformações da matéria. E exatamente por isso vem o terceiro atributo, imutável. Deus não muda. E é fácil também compreender isso, por quê? Porque se ele mudar... eu estou escutando alguém? Desculpa, vamos lá. Então, ele é imutável. A gente percebe uma constância nas leis da natureza. Deus não muda, E com isso as leis da natureza não mudam. Ele também é único, exatamente por causa dessa unidade de desígnios que existe na natureza. As leis da natureza apontam para uma única direção, que é o Criador. Então ele é único. Se houvessem mais de um deuses, haveriam divergências de desígnios, de vontades. Se houvesse aquela dicotomia do Deus do bem e do Deus do mal, o universo não teria a estabilidade que tem. Porque um Deus iria querer algo, o outro queria outro, e as leis estariam, ora balançando para um lado, ora balançando para o outro. A gente percebe que isso não acontece, e isso é uma prova de que Deus é único. E exatamente porque ele é único, ele é onipotente, em todo o poder. Deus é perfeito. Ninguém aqui conceberia um Deus que não fosse imperfeito. Ele tem infinito de todas as qualidades possíveis e imagináveis. Porque se alguém tivesse alguma perfeição maior do que Deus, este seria o Deus. E não é assim que funciona. A gente sabe que Deus é perfeito em todas as qualidades que a gente puder conceber. E por isso, exatamente por ser perfeito, ele é justo e bom.
né? Não daria para entender um Deus perfeito que não fosse justo e bom. Então, por que a gente está falando a respeito disso? Porque qualquer coisa que vá de encontro com estes atributos de Deus, muito provavelmente, né, quase 100%, eu arriscaria dizer 100% errado, está errado. Porque Deus, né, ele tem estes atributos, pelo menos, e qualquer coisa que saia fora disso não faz sentido. Não seria Deus, não seria a obra dele. Então, se a gente consegue conceber Deus da forma como o Espiritismo nos traz, a gente consegue entender muitas das coisas que nos cercam. Muito daqueles sentimentos que muitas vezes, né, nos invadem, né, de revolta, de questionamento, e tudo isso, né, pode ser dissipado quando a gente pensa nos atributos de Deus, para entender, né, que Deus está no comando, né? Ele é perfeito, ele é justo e bom, né? Ele nos ama profundamente. Então, a gente entendendo isso, a gente pode dar continuidade e falar a respeito do significado da palavra transição. Afinal, o tema é transição planetária. É importante a gente entender o significado da palavra, né? Segundo os dicionários, transição é a ação, né, e o efeito de passar de um estado para o outro. Então, quando a gente tem uma transição, a gente está mudando de um estado para outro estado diferente. E isso acontece na natureza o tempo inteiro. A gente pode observar transições de toda ordem nos processos naturais. Então, na passagem do dia, por exemplo, nós percebemos transições. Nós saímos da madrugada, que vai chegando amanhã, e vai se sucedendo à tarde, que sucede à noite. São processos de transição. Assim como as estações, né, do ano, a primavera, que sucede o verão, sucede o outono e sucede o inverno, assim como fases da lua, que a gente percebe também muito claramente, lua crescente, lua cheia, lua minguante, lua nova. Nós percebemos na natureza esse processo de transição ocorrendo o tempo todo. E se a gente observar com um pouco mais de cuidado, a gente percebe que esses processos de transição, eles são sutis. A madrugada, ela não simplesmente acaba abruptamente e começa amanhã com aquele sol brilhante. Não, ocorre um processo gradual, onde a natureza não dá saltos e que a gente vai gradualmente passando da manhã, né, para a tarde, da tarde para a noite, da noite para a madrugada e assim por diante. O que eu gostaria de chamar a atenção aí é esse aspecto, de que esses processos de transição, eles não ocorrem abruptamente. Não é possível determinar onde exatamente começa um e termina o outro. Se vocês puderem, quem está acompanhando aí através das imagens, vai ver que os círculos, eles têm as áreas de interseção. Um círculo invade o outro ali, né, onde você não consegue perceber onde começa um, existe uma área, né, de interseção, onde você não consegue determinar se é o começo de um e o início do outro. É uma interseção gradual, onde existem os dois. É exatamente esse o processo da transição. Então, eu espero que tenha ficado claro dessa forma, né? O mais importante de tudo isso é a gente observar que a natureza não dá salto. Que os processos de transição, eles ocorrem, né, gradualmente, ok? Se a gente olhar ainda mais atentamente para esses processos, a gente vai observar que nos processos de transição da natureza, não é somente uma coisa linear, né? Ou seja, além desse processo gradual e contínuo, ele se repete.
Então, a gente observa que esses processos de transição, na verdade, são ciclos. Ciclos que se perpetuam na natureza e se repetem indefinidamente. E quando a gente fala, né, de ciclos que ocorrem na natureza, eles são regidos por leis naturais. Que leis poderiam ser essas? A gente vai falar daqui a pouco, porque existem as leis que coordenam os ciclos naturais. O mais importante é a gente entender que dentro de um ciclo a gente tem algumas partes. Existem a parte ascendente, né, do ciclo e a parte descendente do ciclo, ou seja, é uma parte que sobe e uma parte que desce. Todo ciclo pode ser dividido dessa forma. Então, nós temos a parte ascendente e, em seguida, nós temos a parte descendente, e o ciclo se recomeça. Como eu tinha falado, existem leis que coordenam, né, esses ciclos. Essas leis são leis divinas, e no Livro dos Espíritos a gente aprende, né? Kardec fala para a gente, e duas delas que trabalham em conjunto fazem com que esses ciclos aconteçam. A lei do progresso, ela tem a sua marcha constante e ascendente em todo o universo, tanto para o mundo material quanto para o mundo espiritual. Então, toda a parte ascendente de qualquer ciclo, nós podemos dizer que é a lei do progresso, impulsionando. Mas nós temos também a parte descendente do ciclo. A parte descendente do ciclo é a lei de destruição, em seu processo de renovação e transformação, que vai criando as bases para o próximo degrau evolutivo. Então, nós percebemos que essas duas leis, trabalhando em conjunto, vão formar os ciclos naturais. Qual que é a dificuldade que, às vezes, né, nos ocorre quando a gente está falando a respeito dessas duas leis? Quando a gente está falando de ciclo? A gente imagina que, se fossem realmente círculos fechados, a gente não teria o progresso de fato, porque tudo que subisse com a lei de evolução, a lei de destruição viria e acabaria com a evolução. Mas não é bem assim que acontece, né? Se a gente pegar a resposta, né, da pergunta 728 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: a destruição é uma lei da natureza? E os Espíritos nos respondem: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais do que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, por essa resposta, a gente consegue compreender que a lei de destruição, ela não é uma lei de aniquilação. Ela não é uma lei que destrói completamente tudo que foi feito. Ela é uma lei de transformação em sua essência. Ela vai vir desconstruir algumas coisas, mas ela não vai aniquilar todo o progresso realizado. Tá? Então é por isso que a gente fala que este processo ocorre em espiral. Porque quando a lei de evolução vem e sobe até um patamar, a lei de destruição, quando vem, ela não destrói até o ponto inicial. Ela desconstrói algumas coisas, mas começa um patamar acima. A lei de evolução vai começar novamente, e aí a lei de destruição vai vir e vai começar novamente em outro patamar. Então nós vamos tendo, conforme o desenho que vocês podem ver, uma resultante de progresso. Aquela espiral vermelha ali e a seta para cima indicando que a resultante é sempre o progresso, porque não ocorre a aniquilação completa, a destruição absoluta de tudo, e sim a transformação. Então, o resultado dessas duas leis trabalhando, a lei de progresso e a lei de destruição, no final é uma espiral evolutiva. E a gente observa essas espirais evolutivas o tempo todo na natureza. Se a gente for estudar a geologia,
muitos livros ilustram o processo de evolução geológica da Terra como uma espiral, conforme a gente vê o desenho, né, do esquema geológico que a gente está exibindo aí na tela. Se a gente for observar também na biologia o processo de evolução dos seres vivos, nós também encontramos gráficos que representam como uma espiral evolutiva o desenvolvimento dos seres vivos. Então, tudo na natureza ocorre nesse processo de evolução, inclusive o nosso desenvolvimento quanto seres humanos. É a lei de progresso, né, e a lei de evolução atuando em conjunto. E aí a gente começa a entender, então, aquela questão que os espíritos nos trazem, que é a escala dos mundos e a escala espírita. Ou seja, se existe uma lei de progresso atuando para todos nós, significa que todos nós vamos evoluir e atingir diferentes patamares de evolução. Sejam nós espíritos que habitamos em um mundo, seja o próprio mundo onde nós habitamos, porque o reflexo do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, se faz no mundo onde nós habitamos. Então, é uma escala ascensional, uma escada evolutiva que todos os seres e coisas estão submetidos através dessas duas leis que trabalham em conjunto, que é a lei de progresso e a lei de destruição. Espero que não esteja ficando muito complicado, mas a ideia é a gente entender o funcionamento dessas duas leis e entender que todos nós estamos sujeitos a este processo de crescimento. Os espíritos vão nos falar a respeito, né, dessa escala de mundos e de espíritos. Eles colocam para a gente, de forma didática, que existem os mundos primitivos, onde ocorrem as primeiras encarnações dos espíritos. São aqueles mundos bebezinhos ali, onde o espírito, né, na sua jornada evolutiva, começa a ter as suas primeiras experiências com consciência de si mesmo e livre-arbítrio. A Terra um dia já foi um mundo primitivo, quando lá os seres que a habitavam eram aqueles homens da caverna, recém, né, encarnados em corpos, em formas humanas, exercendo ali os primeiros passos do seu desenvolvimento, exercitando o seu livre-arbítrio, né, a sua consciência de si, coisa que o princípio espiritual ainda não tinha quando estava estagiando nos reinos mais inferiores da natureza. Então, os mundos primitivos são essas as primeiras encarnações como humano, né, no mundo dos seres humanos. Bom, estes mundos evoluem, assim como os seres que os habitam, né? E qual é o próximo degrau de evolução? O próximo degrau de evolução é um mundo de provas e expiações. Neles, o espírito já tem um pouco mais de experiência, de conhecimento. Então, ali nós temos como habitantes algumas classes de espíritos ainda inferiores. Então, a gente pode observar que ali, segundo os espíritos nos narram, nós temos espíritos perturbadores, espíritos neutros, espírito pseudo-sábios, espírito leviano e espíritos impuros, né? Eu aposto que tem gente aí tentando ver em qual classe se enquadra, né? Somos nós, gente. Um mundo de provas e expiações é composto de espíritos destas classes, né? Que ainda não atingiram, né, um patamar de evolução moral. Já atingiram um aspecto de evolução intelectual, né? Já são capazes de produzir sociedades complexas, né, leis complexas, relacionamentos sociais complexos, mas ainda esbarram nas mazelas morais. É a Terra. A Terra hoje se encontra no estágio de mundo de provas e expiações. E exatamente por isso chama mundo de provas e expiações. Porque ainda sofremos as consequências de outra lei divina, que é a lei de causa e efeito. De acordo com o nosso livre-arbítrio, nós vamos plantar, né? Agora,
a colheita ela é obrigatória. E como muitas vezes plantamos mal, não tem escapatória para a colheita não ser também ruim. Por isso, expiações. E provas, no sentido de que quem precisa fazer prova? Precisa fazer prova aquele que está submetido a um aprendizado. Então, a escola da Terra nos proporciona o aprendizado intelecto-moral que a gente precisa. E com isso, teremos provas. Ninguém gosta de prova. Prova é difícil. Prova, né, não é algo prazeroso para ninguém, mas é necessário se a gente quiser atestar a nossa capacidade, não é verdade? Então, a Terra é exatamente esse mundo onde nós podemos atestar as nossas capacidades adquiridas, e por isso sofremos provas. Espero que tenha ficado claro a diferença entre provas e expiações. Se a gente puder resumir, prova é aquilo que você adquiriu e vai, então, se submeter a um teste para confirmar que você realmente adquiriu aquela qualidade. Isso é prova. Expiação, a gente encara como colheita. É aquilo, é o limão que eu plantei lá atrás e agora vou ter que chupar ele, né? Numa linguagem popular. Este é o mundo de provas e expiações. Somos nós, esses espíritos que aqui habitamos, dessas classes de espíritos perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros que aqui habitam. Ah, mas não tem espírito bom aqui na Terra? Espírito evoluído? Tem. Né? Esses espíritos vêm em missões para nos auxiliar. Né? Então, me perdoe se existe aí algum espírito desses missionários, o que eu estou falando aqui não se aplica a você. Né? Nós estamos falando da grande generalidade de nós que aqui estamos e somos dessas classes de espíritos que ainda tropeçam no seu livre-arbítrio, que precisam ainda comprovar as suas capacidades adquiridas através das provas e das expiações. Seguindo aos mundos de provas e expiações, nós temos os mundos regeneradores, né? Esses mundos são a habitação de espíritos prudentes e sábios, espíritos benevolentes. Nós chegaremos lá, né? Assim como sucessivamente aos mundos regenerados, nós temos os mundos felizes, onde espíritos superiores e de sabedoria habitam. Estes mundos, o próprio nome já diz, mundos felizes. Né? Quem não gostaria de viver num mundo desse? A gente vai chegar lá. E acima dos mundos felizes existem os mundos celestes, que é a habitação dos espíritos definitivamente puros. Aí parou por aí, a gente vai chegar lá e vai ficar tocando harpinha e comendo uva para sempre, na eternidade deste paraíso dos mundos celestes? Não, claro que não. Os espíritos nos deram um objetivo, né? Uma linha para a gente, um horizonte para a gente chegar. Não significa que depois que a gente chegar lá, o progresso acabou. Não, o progresso continua, sempre. Só que é um horizonte muito longo. Adianta a gente chegar para uma criança que entrou agora no kindergarten e falar de mestrado? Não faz sentido. Então, vamos falar, né, para esses espíritos que estão agora no kindergarten, né, do jardim de infância, vamos falar com eles a respeito do ensino elementar, né, do ensino médio, né, do high school ali, do ensino, né, acho que no Brasil a gente não divide dessa forma, né, então desculpa aí a tradução. Mas a ideia é essa, a gente está falando com espíritos que estão lá no começo da escala, então a gente não vai falar da escala inteira, porque não faz sentido. Então os espíritos nos deram essa escala de mundos e essa escala espírita exatamente para nos mostrar que a lei do progresso, a evolução, ela acontece tanto no lado dos espíritos e, é claro, os espíritos habitam mundos. E os mundos, reflexo dessa evolução dos espíritos, os mundos também evoluem. Tá? Então vamos para frente, vamos tentar então entender essa questão um pouco melhor. Tá? A Terra, ela está evoluindo. A gente falou que a Terra faz parte deste mundo de provas e expiações, né? E qual que é a característica do mundo de provas e expiações? Como nós podemos ver,
A característica essencial do mundo de provas e expiações é que o mal prevalece sobre o bem. Eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? A gente observa o mal pululando por toda parte. Não significa que não exista o bem, não é isso. Mas ainda o mal prevalece sobre o bem, ok? Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é chegar nos mundos felizes, pelo menos, né? A gente quer chegar lá e encontrar um mundo onde o mal não existe. Só que para isso é necessário uma transição. A gente não pode saltar de forma abrupta de um mundo de provas e expiações para um mundo feliz. Lembra, os processos de transição, eles não ocorrem abruptamente. Eles não podem ocorrer em saltos. Existe um processo gradual. E qual que é esse processo gradual? É o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é exatamente esse processo de transição entre um mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece sobre o bem, para que a gente possa chegar num mundo feliz, onde o mal não existe. E o que é o mundo de regeneração? Quais são as características deste mundo de regeneração? Bom, é a transição, né, como nós falamos, entre provas e expiação e o mundo feliz. Nestes mundos, o homem ainda é de carne. Porque não imaginem vocês, né, nenhum de nós, que nos mundos felizes nós temos corpo físico. O simples fato de ter corpo físico já é um problema. Tem alguns palestrantes que até brincam, eu lembro do Haroldo Dutra Dias, muitas vezes brincando, falando, o simples fato de você ter intestino te lembra o grau de evolução que você está. Basta uma dor de barriga para você perceber, né? Então, nos mundos felizes, nós já não temos mais por que ter corpos físicos grosseiros como este que nós temos aqui na Terra, sujeitos a tantas vicissitudes e a tantos problemas. Mas no mundo de regeneração, que ainda é a transição, né, que é a transição entre o mundo de provas e expiações e os mundos felizes, o homem ainda é de carne. Ele ainda está sujeito a provas, olha só. A gente ainda precisa comprovar a nossa capacidade, né, daquilo, das qualidades que nós adquirimos. Mas já é um grande alívio nós não termos as expiações, a dor das expiações. É a aurora da felicidade que chega, né? Já é um grande alívio não carregar as expiações e termos somente que enfrentar a nós mesmos, provando as qualidades que nós precisamos adquirir, né? Então, olha a diferença. No mundo de regeneração, nós já temos um gostinho dessa felicidade que está nos destinada nos mundos felizes e nos outros do porvir. Então, é um grande alívio. É um grande alívio para quem passa para um mundo de regeneração chegar lá, porque a gente chega lá todo estrupiado das provas e expiações terrenas. E é o momento, então, de se refazer. É um momento, então, de a gente respirar. É o doente em convalescença, que está saindo ali daquela problemática que ele teve. Ainda não está completamente recuperado, porque ele só vai estar recuperado quando ele chegar nos mundos felizes, mas ele já consegue ter aquele alívio da recuperação. Tá? Esse é o mundo de regeneração. E é dessa transição que a gente está falando. É dessa transição do mundo de provas e expiações, né, para o mundo de regeneração, com o objetivo de chegar no mundo feliz. É essa transição que nós estamos falando. E é exatamente nela em que nos encontramos. Tá? Vamos passar para frente, então. Por quê? Quando a gente fala sobre transição planetária, vem aquele monte de dúvida. É natural, é normal, dá muita dúvida mesmo. Bom, uma das dúvidas que ocorrem de forma mais frequente: tem extraterrestre envolvido nessa história? Muita gente deve ter se perguntado isso ou escutado algo a respeito. A resposta é muito simples. Depende. Depende.
Mas aí todo mundo fica assim. Se eu pudesse ver a carinha de vocês, estariam todos assim. Hã? Depende de quê? Depende. Depende. Se você está falando de extraterrestre, se referindo àqueles bichos horrorosos que a gente vê em filme, Alien, Predador, ET, ou então bichinho verde, marciano, ou qualquer coisa que o valha, não. Não tem nada disso. Tá? Não é desse tipo de extraterrestre que nós falamos. Tá? Isso aí é do imaginário popular. Ok? Quando nós nos referimos à questão de outros espíritos vindo de outros orbes para nos auxiliar nesse processo de transição, ninguém está falando de homenzinho verde. Ok? Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de espíritos mais experientes e mais evoluídos que a gente. Isso sim, tá? A gente deve lembrar, no livro Céu e Inferno, capítulo 8, né, no capítulo que fala sobre os anjos, tem uma frase que nos ajuda a entender isso muito bem. A humanidade, ela não está limitada à Terra. Ela ocupa os inúmeros mundos que circulam no espaço. Ocupou aqueles que desapareceram e ocupará os que se formarão. Deus criou, né, e cria incessantemente. Então é uma grande ingenuidade nossa achar que neste universo infinito, povoado aí por tantos orbes, galáxias, né, planetas circulando, né, sistemas solares, achar que só a Terra é habitada. Claro que não. Existem outros mundos, conforme a gente já falou, ou mundos mais evoluídos, mundos menos evoluídos e mundos em igual patamar de evolução. E, sim, claro, espíritos podem vir de outros orbes mais evoluídos para nos dar uma forcinha, né, nesse nosso progresso. Bom, vamos pegar outro trecho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas, né, na casa do meu pai, que esclarece algo muito interessante para nos tirar essa ideia de homenzinho verde, aqueles bichos feios, ET. Olha, a forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, só que mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, né, mais purificada. Então, a gente percebe por aí, né, que os espíritos nos revelam que quando evoluirmos para mundos, né, superiores, nós não vamos deixar, né, de perder essa forma, vamos dizer assim, humana, né? Teremos aí, só que mais embelezada, mais aperfeiçoada e mais purificada. Né? Então, para acabar com essa ideia aí de homenzinho verde, de ET, de alienígena, né, que o senso popular tem por aí. Bom, uma outra pergunta muito frequente. E será que tem uma data limite para essa transição? Assim, um dia, horas marcados para que tudo aconteça? Né? Aí a resposta também é muito simples. Né? A gente dá de forma muito curta um não. Não tem. E aí muita gente fica assim, né? Com cara de choro e decepcionado. Por quê? Porque acha que vai ter uma data e a partir daquela data e hora tudo vai se transformar repentinamente, dando saltos que a natureza não dá. Né? Por isso que a gente estava falando de transições e de ciclos da natureza que não dão saltos. Então, a transição planetária, ela também não vai dar saltos. Não tem data e hora marcada para que, plim, amanhã amanheceu e a Terra é um mundo de regeneração. Não é bem assim que funciona, né? Mas aí tem gente que insiste, fala, mas e aí? E o que o Chico falou? Eu vi aquele vídeo lá no YouTube, eu vi aquele tal daquele documentário da data limite. Gente, aquilo ali daria outra palestra, tá? Aquilo ali é obra de espírito que abriga um mundo de provas e expiações. Aquela categoria que a gente classificou muito bem como pseudo-sábios, tá? Eles pegam algumas verdades, distorcem a coisa e passam uma mensagem completamente equivocada.
É muito importante que todo mundo entenda que não existe data e hora marcada. Chico nunca falou isso, distorceram as palavras dele. Divaldo nunca falou isso, distorceram as palavras dele. Eu ia colocar um vídeo aqui, mas eu acho que online não fica legal. Então, eu convido vocês a escutar a própria mensagem do Divaldo no YouTube. Basta procurar lá, Divaldo falando sobre esse vídeo aí, data limite, que vocês vão ver da boca dele o que ele fala a respeito. Porque, inclusive, ele aparece no vídeo. Mas para aqueles que assistiram esse vídeo de forma mais atenta, percebe que ele estava falando de outra coisa. Só que na edição colocaram como se ele estivesse falando de alienígena, etc., daquele senso popular que a gente acabou de falar que não é correto. Né? Então, existe um processo muito equivocado nisso aí. Espero que esteja claro para vocês que não é assim que ocorre, porque as leis da natureza não dão saltos. Ok? Bom, para confirmar tudo isso, basta a gente pegar o Evangelho. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículos 36 a 39, nós temos aqui claramente: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, sem essa de querer, de espírito, né, chegar aqui e falar que a partir de tal data, de tal hora, ocorreu ou chegou o mundo de regeneração, né, porque não é assim que funciona. A gente pode pegar também no livro dos Médiuns, no capítulo 24, né, na parte de identidade dos espíritos, falando lá exatamente, né, no item 8, sobre os espíritos levianos. Né? São ainda reconhecidos pela facilidade com que predizem o futuro e se referem com precisão a fatos materiais que não podemos conhecer. Os espíritos bons podem fazer-nos pressentir as coisas futuras, quando esse conhecimento for útil, mas jamais precisam as datas. Todo anúncio de acontecimento com uma data, uma época certa, é indício, né, de mistificação. Então, eu espero que tenha ficado muito claro aí, quando a gente fala, né, e às vezes combate de forma até veemente, essas mensagens que às vezes circulam por aí, falando de datas específicas, acontecimentos específicos. Eu acho que tem alguém aí que esqueceu de colocar no mudo, tem um ruído aí. Se puder colocar no mudo, por favor. Está com o telefone. Bom, continuando então, espero que tenha ficado claro que data certa, hora marcada, isso é coisa de espírito leviano. O espírito superior não faz isso, tá? Então, toda vez que a gente receber aquelas mensagens, muitas vezes nos grupos, falando de data, de acontecimento, de que a partir de agora, a partir de hoje, a partir de amanhã, não é por aí, ok? Tá aí a codificação, né? Claramente nos dizendo que não é assim que funciona. Bom, outras perguntas. Uma que ocorre muito. Mas podem acontecer catástrofes e desencarnações em massa nesses momentos de transição? Acho que essa é uma pergunta que atormenta muita gente. Porque fala-se de transição planetária, todo mundo imagina o quê? Catástrofe, morte coletiva, né? Desencarnações em massa. E aí, podem acontecer? A resposta é sim, podem acontecer. Mas antes que todo mundo fique aí chocado, arrancando os cabelos, né? Vamos tentar entender melhor isso, tá? Vamos com calma. Bom, se a gente pegar no Livro dos Espíritos a pergunta de número 737, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Os espíritos nos respondem de forma muito interessante. Bom, para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para que apreciais os resultados. Só julgais as coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelo por causa dos prejuízos que vos causam. Mas,
Estes transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Olha, essa resposta é aquela de espírito superior que nos esclarece e ainda aproveita para dar um puxão de orelha. Porque a pergunta foi feita, né, já direcionando uma certa intencionalidade, né? Com que fim Deus castiga a humanidade? Como se Deus castigasse. Lembra que a gente olhou a respeito, né? Logo no início a gente quis deixar bem claro quais são os atributos de Deus. Deus é perfeito, Deus é justo e bom. Deus perfeito, justo e bom poderia castigar a humanidade? Que história é essa? Para quê? Que Deus maníaco é esse que pega os seus filhos e castiga por qualquer motivo que seja? Será que ele tem prazer em ver os seus próprios filhos sofrerem? Não é bem por aí, né, gente? A gente que é pai e tem filho, puxa vida, a gente é capaz de ver os nossos filhos sofrer e ficar ali achando bom isso? Claro que não. A gente imperfeito do jeito que é, igual Jesus nos falou, vocês, imperfeito como são, sabem dar boas coisas aos seus filhos, imaginem Deus. Então essa pergunta, ela já tem, vamos dizer assim, uma intencionalidade ali, da nossa fragilidade humana, né? Que acredita que Deus nos castiga. E os espíritos nos apontam muito bem a questão, falando, olha, vocês estão olhando do ponto de vista seu, porque te causa prejuízo, e por isso você encara como castigo. Mas a lei de destruição, ela é necessária. Ela vem para causar transformações. E transformações que vão impulsionar o progresso de forma a acelerar este processo. Interessante quando a gente encara de um ponto de vista mais alto. Porque se a gente encarar do ponto de vista mais restrito, mesquinho, olhando para o nosso próprio umbigo, é claro que é um tormento, é claro que é um flagelo. Mas se a gente conseguir ter olhos de espírito imortais que somos, a gente vai perceber que não é bem assim. Existe uma resultante geral nesse processo que é para o bem, e não poderia ser de outra forma. Lá na Gênesis, existe uma outra questão, em que nós podemos ler as grandes partidas coletivas, entretanto, não tem por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-as das más influências e de dar mais ascendente às ideias novas. Então aqui ele está se referindo às partidas coletivas. Ou seja, isso não tem simplesmente a função, né, de tirar mais gente daqui. Não, tem uma intenção por detrás que é trazer novos espíritos e renovar a mentalidade geral da Terra. Porque aqueles espíritos que são retirados momentaneamente dão lugar a outros que vão reencarnar, trazendo novas ideias, trazendo o progresso adquirido, trazendo a experiência que já tem para as transformações necessárias. Então, até mesmo nessas calamidades que muito nos traz dor, e isso é inegável, nós não estamos aqui minimizando a dor de ninguém, nós não estamos aqui menosprezando o sentimento de ninguém, não é isso. Total respeito à dor da separação momentânea. Aqui nós queremos falar de um ponto de vista mais elevado, de espíritos imortais que somos, porque a gente sabe que a morte não existe. A gente sabe que essa separação é temporária e que nós vamos nos encontrar novamente. Então não há motivo para desesperos. Olhando desse ponto de vista, a gente percebe que é um processo de renovação da mentalidade dos habitantes daquele orbe. Então, até mesmo aí, a gente consegue perceber a lei do progresso, a bondade de Deus, cuidando do nosso processo de crescimento. Espero que tenha ficado claro. Bom, a questão é, e essa pandemia? Ela faz parte desse processo de transição? Muitos podem estar se perguntando, não é verdade? Tudo isso que está acontecendo, tirando tudo fora do lugar, fazendo com que muitas coisas sejam repensadas,
trazendo tanto tormento para todo mundo, tanto inconveniente. Veja aí, a gente tendo que se virar, né, em palestras virtuais. Então, tudo isso causa muito transtorno? Sim. E faz parte deste processo de transição? Sim. Lá na Gênesis, né, no capítulo 3, o item bem e mal, nós temos uma frase bem interessante. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência e de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nem descobriria. A dor, ela é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Então é exatamente nesses momentos tumultuosos que a gente observa este processo da dor, sendo esse aguilhão, né? Aguilhão é um espeto, né? É uma coisa pontuda que espeta, né? E dá aquela espetada na gente, e a gente tem que dar aquele pulinho para frente para poder caminhar. Então é exatamente isso que ocorre no momento. Porque se não houvessem esses estímulos, estaríamos muito bem e confortáveis onde estamos, e para que mudar? Então é necessário que cheguem muitas vezes estes estímulos que nos façam buscar o melhor, exercitar a nossa inteligência e superar as nossas capacidades físicas e morais. É esse o objetivo, e não castigo. É mais ou menos assim, gente. Ó, nós, humanidades, para quem está podendo ver aí o desenho, somos esse elefantinho bonitinho aí, caminhando despreocupadamente pela savana, né, feliz da vida. Sem pressa alguma, parando, né, olhando a paisagem. E aí vem a dor, que é esse elefante grandão aí, ó. E nos dá aquele empurrãozinho, né? Dá aquele empurrãozinho para a gente chegar, né, para frente, andar, dar um passo adiante, né? E com essa pandemia não é diferente. Ela chega para a gente talvez como mais um desses elefantes grandalhões, né? A dor. E é claro, quem é empurrado para frente, a princípio normalmente não gosta desse empurrão, né? A gente fica bravo, a gente fica revoltado, a gente fica triste. Mas quando a gente abre mão, né, desses sentimentos, a gente observa que alguma coisa de boa a gente pode tirar disso. A gente saiu do lugar, a gente caminhou para frente, a gente saiu da estagnação, a gente movimentou, né? Então, essa pandemia, nós temos aprendido muito com ela. Nós temos descobrido e redescobrido muitas outras coisas. E tenho certeza que nós sairemos melhores disso tudo quanto humanidade, não tenho dúvida. Com mais experiência, com mais conhecimento. E com todo respeito às dores de muito, porque são muitas. Pessoas estão perdendo familiares, pessoas estão perdendo empregos. Ninguém aqui está minimizando o problema ou desprezando a dor de ninguém, não é isso. O que a gente quer mostrar aqui é que na perspectiva desse espírito imortal que nós somos, nós não temos nada a temer. Aquilo que a gente está julgando perder momentaneamente, ou não tem importância, porque é relativo à matéria, e tudo que é material vai ficar aqui, gente. Ou alguém acha que vai levar para lá, do lado de lá, quando a gente sair daqui, né? Ou não tem importância porque é material, ou a gente acha que está perdido e não está. No caso dos relacionamentos, dos espíritos, das pessoas que a gente, entre aspas, perde, não perde. Porque a gente sabe que vai encontrar um dia. Então a gente não está perdendo nada, né? A gente precisa encarar dessa forma. É difícil? É, mas nós vamos superar. Logo a gente vai estar junto na verdadeira vida. Logo tudo isso vai passar e a gente vai sair dessa melhor, mais fortalecido. A gente precisa lembrar aquilo que, por exemplo, o Haroldo fala, que muita gente acha que anjo é um ser de cristal, que você não pode nem tocar que quebra. Não. Anjo é um ser forjado
pela dor. Ele é capaz de suportar coisas que nós não suportaríamos. Agora, para chegar lá, a gente tem que passar pela forja da dor. Tem que ganhar experiência. Tem que compreender. Tem que engrossar a casca, como se diz. Não podemos ser tão susceptíveis assim, né? É um convite ao progresso. Encaremos dessa forma, e não como uma punição divina, que talvez a gente consiga superar melhor. Vale lembrar que o problema da dor, quando ela chega nas nossas vidas, né, o nosso grande problema é que a gente briga com ela. A gente fica disputando, a gente tem o terrível hábito de acreditar que nós temos o controle de tudo. A gente adora acreditar que a gente tem o controle das situações. A gente adora acreditar que são as nossas mãos que estão aí conduzindo esse barco. E para quem está vendo a imagem aí, fica a gente ali, ó, brigando para a direção do barco. Não solta o volante, né? Não solta o leme desse barco de jeito nenhum. E não é bem assim. A gente tem que perceber que, enquanto a gente insiste em controlar tudo, nós, às vezes, estamos gastando uma energia preciosa que a gente poderia estar utilizando em outros aspectos da nossa vida. Porque o controle da vida está na mão de Deus. Ou alguém tem dúvida disso? Você acha que você vai pilotar a vida melhor do que Deus? Será que eu vou pilotar a minha vida melhor do que Deus conduziria? É muita pretensão da nossa parte. Enquanto a gente está com essa mão no leme aí, enquanto a gente está com a mão querendo pilotar, dirigir o processo da vida, imagina, eu, imperfeito, não sei tudo, cheio de defeito. Qual que é a possibilidade da coisa dar errado? Enorme. Qual a possibilidade desse barco naufragar? Enorme. Agora, quando eu deixo as mãos de quem é perfeito pilotar, dirigir esse leme, levar esse barco, pode ter certeza que a gente vai chegar no porto seguro, porque ele não erra. As mãos dele vão nos conduzir para o local seguro. Alguém tem dúvida disso? Então a gente precisa entender qual que é a hora que a gente precisa deixar Deus conduzir a vida. Porque nós não temos controle sobre tudo. Nós temos controle sobre algumas coisas, mas não sobre tudo. Então, essa pandemia também se faz nesse sentido. Eu acabei descuidando um pouco da hora, gente. Agora que eu estou observando aqui, nós precisamos, encerrar daqui a pouco. Então, a questão é o seguinte: para aqueles que não conseguem acompanhar espiritualmente o progresso planetário, o que acontece? Acontece aquilo que a gente chama de degredo planetário, ou transmigração planetária. E, de novo, não é nenhum castigo nem punição de Deus. O que acontece? Os espíritos, eu vou resumir aqui, eles podem ir e vir de orbes, uns para ajudar, quando estão evoluídos, e outros, quando não conseguem acompanhar o progresso daquele orbe, precisam ir para outro. E a gente faz da seguinte forma. Vamos imaginar uma escola. Aquela escola é uma escola primária. No ano seguinte, ela vai se tornar uma escola intermediária, uma middle school. O que acontece? Todos os alunos que passarem de ano, que fizerem jus à middle school, vão estar nessa escola o ano que vem. Mas e aqueles que não conseguirem passar para a middle school? Eles precisam de quê? Eles precisam de elementary. Só que essa escola já não é mais elementary, é middle. Então o que vai acontecer? Eles vão pegar o ônibusinho, e vão ter que mudar de escola para outra elementary school. Então é o que acontece com a Terra neste momento. Estamos em um processo de transição, em que passaremos de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Aqueles que não conseguirem se encaixar em um processo, em um mundo de regeneração, eles não serão castigados e serão enviados para outro lugar como castigo. Não, eles vão para uma escola que comporta a necessidade deles. Outro mundo de provas e expiações, porque a Terra já não mais será um mundo de provas e expiações, será um mundo regenerado. E aqueles que fizerem jus a estar na Terra estarão aqui no mundo regenerado. E aí a gente consegue, então,
entender, né, as palavras de São Luís na pergunta de 1029 do Livro dos Espíritos, a última pergunta, né, que fala a respeito da transformação da humanidade e da transformação do orbe, dessa transmigração planetária, e ele vai nos trazer lá no finalzinho, né, uma frase muito interessante, não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? Ele ainda nos dá um presente, né, no final dessa frase, que é uma chave, que abre uma fechadura, né, que muita gente não consegue compreender muito bem, que é a questão da expulsão, né, do paraíso, né, expulsão de Adão e Eva do paraíso, né? Essa figura da expulsão, ela também pode ser entendida dessa forma, né, como uma transmigração planetária. Mas aí daria outra palestra e a gente também já, né, já encerrou o nosso tempo. Tá? Então, eu espero que a ideia tenha ficado. Peço desculpas aí, não consegui concluir, porque a gente, né, descuidou um pouco do tempo, falou mais do que deveria, mas eu espero que a ideia central tenha ficado. Transição planetária não é castigo de Deus, é evolução natural dos espíritos e dos orbes que os espíritos habitam. E nós precisamos nos esforçar para estar lá. Está tudo sob controle. Deus não perdeu o controle da humanidade nem da Terra. Está tudo muito bem e tudo vai ficar muito bem, apesar das dificuldades. O que nós precisamos fazer é fazer a nossa parte. Tá bom? Então, eu quero agradecer a todos. Vamos preparar para a nossa prece para a gente encerrar. Tá bem? Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade. Pedimos, Senhor, que nos encha de coragem para compreender e aceitar os desafios da vida, na certeza de que tudo que vem de suas mãos generosas, amorosas, só pode ser bom. Ajuda-nos, Senhor, a transformar as nossas vontades, caprichosas e indomáveis, para que possamos ajustá-las às suas vontades, Senhor, que são perfeitas e sábias. Permita, Senhor, que cada um de nós possa acalmar o coração, depositando a nossa certeza, a nossa confiança, a nossa fé em suas mãos, porque sabemos que o Senhor nos guiará nessa tempestade e que todos nós receberemos conforme a nossa necessidade. Por isso, Senhor, ajude-nos a aproveitar as oportunidades ao invés de lamentar. Ajude-nos a nos reerguer ao invés de chorar. Ajuda-nos, Senhor, a fazer jus ao mundo melhor que se aproxima, nos tornando cada dia melhores e fazendo a nossa parte. Nos inspira, Pai, para isso. Abençoe a cada um de nós, proteja cada um de nós, e que assim seja. Muito obrigado, gente.